O presidente Jair Bolsonaro disse recentemente que irá pedir ao chefe do Senado, Davi Alcolumbre, que inclua na pauta de votação a proposta que reduz a maioridade penal no Brasil de 18 para 16 anos nos casos de crimes hediondos, homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte. Veja os detalhes agora no nosso quadro Direitos e Deveres. Tramita na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, do Senado Federal, a proposta de emenda à Constituição, popularmente conhecida como PEC, que trata da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro, otimista por um desfecho positivo, disse que irá pedir ao chefe da casa, Davi Alcolumbre, que inclua o projeto na pauta de votação. O advogado Lucas Torresan, especialista em direito criminal, explica o que acontece atualmente com menores infratores. O adolescente, quando ele pratica aquilo que é descrito pela lei como ato infracional, porque o adolescente está sujeito ao ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, e aí ele pratica ato infracional análogo a crime. Então ele está sujeito às medidas socioeducativas trazidas justamente pelo ECA. Dentre elas, por exemplo, que é a mais gravosa, é a internação. A proposta do governo federal vale para os crimes hediondos, que são homicídio qualificado ou cometido por grupo de extermínio, lesões corporais dolosas gravíssimas em determinadas circunstâncias, latrocínio, que é o roubo seguido de morte, extorsão mediante sequestro e na forma qualificada, estupro, epidemia com resultado morte, adulteração de produto destinado a fins terapêuticos e favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual da criança ou adolescente ou vulnerável. Incluem-se ainda o homicídio doloso simples e a lesão corporal seguida de morte. Bom, os crimes hediondos é aquilo que a lei 8072/90, no seu artigo 1º, ela descreve o que vem a ser. Ou seja, esse artigo 1º da lei 8072/90, ela traz um rol de crimes, como, por exemplo, latrocínio, homicídio qualificado. E esses crimes descritos nesse artigo são considerados hediondos porque o legislador ele quis trazer um maior rigor para esses crimes, por trazer justamente esse aspecto assim, de abjeção, de aversão a tais crimes. Reticente quanto à medida em debate, o especialista prega cautela ao analisar a questão e indica outros caminhos viáveis. Além da questão técnica, que eu vejo que há ali um certo óbice, até por razão da Constituição Federal, que entende que a maioridade ela é uma cláusula pétrea, ela não estaria possível ser aí modificada nesse sentido, mas tirando essa questão técnica da Constituição Federal, eu não vejo como algo favorável, algo que de fato vai trazer mais tranquilidade. Muito pelo contrário, o que de fato a gente tem que pensar é que o direito penal ele tem que agir em última ratio. Tem outros mecanismos que precisam ser trabalhados, dentre eles as políticas públicas. Nós temos que lembrar que as pessoas que estão sujeitas ao Estatuto da Criança e Adolescente, elas estão sujeitas justamente à Fundação Casa. Com isso, elas estariam, portanto, indo para o quê? Para o cárcere. E nós temos que pensar nessa situação, se isso vai trazer algo que a gente precisa pensar, que é a ressocialização. Porque a pena não tem só o caráter de retribuir o mal, mas ressocializar também. Isso que tem que ser pensado.